Então vamos seguir na cimentação feita em launders, tá? Os launders eles são tanques rasos com cerca de 170 metros de comprimento, tá? Então eles são bem compridos e de 1,3 a 3 metros de largura, que seria essa dimensão aqui, tá? De 1,3 a 3 metros de largura e de 0,3 a 1,3 metros de profundidade. Então de 1 a 3 metros, de 0,3 a 1,3 metros de profundidade, tá? Onde há um declive de cerca de 2%, tá? Então há um declive dentro do tanque de 2%, tá? Que mais? São continuamente carregados com sucata de aço e uma solução rica em cobre, geralmente flui devido à ação da gravidade. Então é carregado com aço, né? Com sucata de aço, e em cima dessa sucata é carregado a nossa solução rica em cobre. Aí a reação de precipitação ocorre aqui no interior das latas, da sucata de aço, e o próprio fluxo remove o cobre e faz com que ele flua para essa inclinação que tem no fundo aqui do nosso tanque, e aí depois vai passar por um dreno e pelo tanque, onde vai acontecer a decantação, onde o cobre vai ficar no fundo e ser retirado, tá? Então vamos mais outras coisas. Mandeiros de alto calibre e bombas hidráulicas são utilizados para agitar a sucata, retirando o cobre cimentado da superfície do ferro. Então o que acontece? A força de bombeamento aqui ela é tão grande que, além da precipitação, ela promove a remoção do cobre. É isso que eu já havia falado anteriormente, tá? A vazão da solução passa pelo leito de sucata de ferro e é um fator bastante importante na qualidade do cobre precipitado. Altas vazões são interessantes, pois criam um fluxo uniforme, não deixando áreas estagnadas que podem gerar precipitado de outros produtos. Então, uma alta vazão é interessante, não só por essa questão de não criar um precipitado muito grande, mas também de conseguir remover o cobre presente ali, né? No fim das contas, acaba sendo um efeito que é sinérgico, né? A vazão elevada propicia que a gente crie precipitados pequenos para não formar grandes precipitados, e ao mesmo tempo ela remove, o que também propicia que não haja precipitados tão grandes assim, tá? Então, baixas taxas não são interessantes, pois as reações de cimentação elas são rápidas, logo haverá dissolução excessiva de ferro pelo ácido. Então eu vou acabar consumindo muita sucata se eu tiver vazões baixas, tá? Porque a reação é muito rápida, então a gente não precisa de reação de muita intensidade, de muito tempo de contato entre solução e as latas, tá bom? Então aqui eu expliquei o nosso equipamento e falei um pouco da teoria. Vamos adiante para os próximos equipamentos. Então, mais um equipamento aqui é o nosso precipitador cônico invertido, tá? Ele é um equipamento que opera de maneira contínua, então a operação dele nunca cessa, né? O equipamento possui 4,2 metros de diâmetro, então o diâmetro é de 4,2 metros, tá? E 7,3 metros de altura, onde o cone é invertido tem 3 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Então, o nosso cone aqui, ó, o nosso cone invertido, que é essa parte aqui, ele tem 3 metros de altura e 3 metros de diâmetro, tá? O tanque externo possui inclinação de 45 graus. Então, aqui no tanque externo, aqui, ele possui uma inclinação de 45 graus para promover a descarga do cobre, como está escrito aqui, ó. Descarga do cobre, aqui vai acontecer a alimentação e em breve eu vou explicar como funciona isso, tá? O espaço entre o cone interno e o tanque é coberto por uma tela de aço inoxidável, tá? Os suportes do cone possuem uma série de orifícios arranjados de maneira a criar um vórtex à medida que a solução rica em cobre é bombeada no interior do cone. Então aqui as hastes elas são destinadas a criar um vórtex, é uma corrente giratória aqui, tá? Existe o cone aqui, a parte de cima do cone fica mais ou menos numa cesta, tá? Num tamanho reduzido aqui, tá? E aí a parte interna do cone é a parte superior do tanque, onde se localiza a tela de aço inoxidável, são preenchidas com sucata de ferro. Então a parte superior aqui é preenchida com sucata de ferro, né? Que vai promover a reação de cimentação. Aliás, o cone todo é preenchido com sucata de ferro, né? A injeção da solução através do leito de sucata de ferro
possui efeito de precipitar o cobre rapidamente, bem como remover o cobre da superfície do ferro, expondo novamente o ferro para a deposição do novo material. A pressão e a velocidade da solução na parte inferior do cone faz com que o cobre precipitado seja expelido pela tela superior. Então, a pressão de injeção aqui da solução rica em cobre faz com que crie um vórtex, tá? Cria um vórtex, promove reação entre o vórtex e o ferro, né? entre o líquido rico em cobre e a sucata de ferro, né? E também remove esses produtos da reação da superfície da sucata, além de fazer com que o cobre suba na direção dessas telas aqui, onde ele vai ser expelido para a parte inclinada aqui do tanque, que vai retirar o cobre a partir do momento que ele chegar nessa parte aqui. Ele vai sair para a parte de fora do tanque e vai ser removido pela inclinação, tá bom? Então, assim que funciona o equipamento, tá? Ele basicamente funciona dessa forma, tá? E a solução ela acaba saindo por transbordamento aqui por cima, tá? Porque a gente carrega o líquido, por aqui por baixo vai ser o sólido muito mais denso, e o líquido acaba transbordando aqui, porque a vazão do líquido é muito maior do que essa tubulação aqui suporta de saída, tá bom? Então vamos para o próximo slide. Então, vamos falar da última parte, que é a nossa precipitação eletrolítica, tá? Então, neste caso, a precipitação do metal a partir de uma solução aquosa é afetada pela imposição de uma força eletromotriz. Então, se induz uma corrente através de um potencial aplicado, tá? Que vai transmitir elétrons do ânodo para um cátodo, tá? Essa força eletromotriz externa é a partir de uma fonte de corrente. Esse processo é chamado de eletrodeposição, tá? A solução é eletrolizada pela utilização de eletrodos inertes, e o metal puro é depositado na superfície do cátodo. Então, no eletrodo inerte, que é o ânodo, tá? Acontece, por exemplo, essa reação de produção de oxigênio, H+, e os dois elétrons. Os dois elétrons vão fluir do cátodo para o ânodo, para o cátodo, onde no cátodo eles vão encontrar íons do metal na solução e vão promover a redução desses íons do metal que está na solução para a produção do metal. Tá? Na precipitação por redução eletrolítica, eletrodos inertes são submersos na solução e corrente contínua induzida pela solução. A reação de precipitação pode ser representada de forma geral, como eu disse aqui, tá? Então, tudo isso que eu falei tudo isso que está escrito aqui eu já havia falado, né? No ânodo, a gente tem a reação de produção do oxigênio a partir da água, mais acidificação do meio e produção dos dois elétrons, que vão fluir pelo circuito elétrico até o cátodo, onde esses elétrons vão ser matéria-prima da redução do meu metal que está na solução, tá? Metais como cobre, zinco, cádmio, manganês, cromo, níquel, cobalto, antimônio, ouro, prata, telúrio, então uma grande gama de metais podem ser recuperados industrialmente por esse processo, também conhecido como eletrodeposição, tá bom? Então eu vou mostrar umas figurinhas ali do equipamento de eletrodeposição, fazer mais alguns comentários e a gente vai encerrar a aula por aqui, tá bom? Vamos lá. Um último detalhe aqui importante sobre a precipitação eletrolítica, que em alguns casos, como por exemplo na eletrodeposição de zinco, a partir de uma solução de ZnSO4, né, uma solução de lixiviada, né, lá de sulfato de zinco, ela deve ser extensivamente purificada para que não haja evolução do hidrogênio gerado a partir da decomposição da água. Tá? Lembra, né? No slide anterior eu falei ali que poderia haver, aliás, no ânodo há decomposição de água e um dos produtos é a geração de H+, né? Esse H+, o que vai determinar se um metal vai ser reduzido ou não é a relação entre o potencial do metal e o potencial do hidrogênio, tá? Então, quanto menos nobre em relação ao hidrogênio o metal for, mais fácil vai ser a ocorrência da redução do hidrogênio, tá? Então, aquele hidrogênio H+, que foi gerado, ele pode acabar sendo reduzido no cátodo e a gente produzindo o hidrogênio gasoso, ao invés de produzir o metal.
Então tem que se ter uma grande quantidade de zinco e numa elevada pureza para que não haja a redução de hidrogênio, porque o potencial do zinco acaba sendo similar ao do hidrogênio, tá? Já, bom, aqui metais que possuem potenciais muito menos nobres do que o hidrogênio, eles não podem ser depositados, uma vez que o hidrogênio será descarregado preferencialmente no cátodo e o potencial necessário para a deposição do metal não pode ser atingido. Tá? Então, por esse motivo tem que ser observado e tem que ter uma solução bastante pura e com uma alta atividade lá, porque alta atividade de sulfatos de zinco, porque senão pode ocorrer, ou melhor, pode não ocorrer a redução do zinco e ocorrer a redução do hidrogênio. Tá? E aqui tem um esquema de uma célula, né? Então a gente tem os cátodos aqui de cobre, que eles são formados pela deposição do cobre, e aqui os cátodos inertes, normalmente de aço inox, onde acontece a reação de decomposição da água para produzir H+, e os elétrons necessários, oxigênio, H+, e os elétrons necessários. E aqui está uma instalação onde a gente pode ver aqui a remoção das placas de cobre contidas numa célula de eletrodeposição similar a esse aqui que está no diagrama, tá bom? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui, vamos para o slide de finalização e aí a gente encerra a disciplina, a aula e a disciplina, tá bom? Bom, então eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? E falar que se vocês têm dúvidas, vocês podem me procurar via sala de aula, ou então vocês podem me procurar nos corredores do IF, ou na sala dos professores, no laboratório de metalurgia, em qualquer lugar que eu esteja disponível no IF, vocês podem me procurar para a solução de dúvidas, tá? Se você está no momento, por exemplo, como o momento da pandemia, onde você não vai conseguir me encontrar no IF porque estamos em isolamento social ou por algum motivo, se for um fim de semana ou coisa assim, você pode tentar me mandar uma mensagem via e-mail, Moodle ou então via Google Classroom, a maneira que você achar melhor, tá? Você pode me mandar uma mensagem e aí a gente, se eu souber responder a dúvida, eu vou responder, tá bom? Esse aqui é o meu e-mail, se vocês precisarem, né? E eu queria agradecer muito a todos que participaram da aula. Se você está tendo uma disciplina de hidrometalurgia, essa aula final. Se você está num tecnólogo em processos metalúrgicos, você ainda tem mais algumas aulas para assistir. Então, eu queria agradecer a todos a atenção e muito obrigado e tchau, tchau. É isso aí.